Em essência, a Infovia Municipal não é diferente do que nós queremos fazer com o Quiatera. Então, é uma infraestrutura ótica de alta velocidade. Você vai ter um core que tem que ter uma capacidade de processamento muito grande, uma vez que nós teremos aplicações que vão exigir altas taxas, como vídeo sob demanda, videoconferência para as escolas, para o setor de telemedicina, etc. Ele é um ambiente de convergência de todas as aplicações. Além das aplicações de saúde e de educação, que nós já estamos desenvolvendo, nós estamos com um projeto também de implantação de um sistema de voz sobre IP para substituir completamente os sistemas de telefonia dos municípios. Tá? Só rapidamente mostrando aqui. Esse é o ambiente de interoperabilidade, tá certo? E essa figurinha aí é a infraestrutura que foi montada na cidade de Morungaba para a implantação da Infovia Municipal. Obrigado. Ok. Então, eu gostaria de chamar, na verdade, o Fabrício Cardoso, que vai fazer a apresentação do grupo do professor Dalton Soares Arantes, da FEEC Unicamp. Bom, para ir adiantando, a minha apresentação eu organizei ela da seguinte forma. Eu vou estar falando um pouco sobre os nossos trabalhos já realizados, né? Vou apresentar também o nosso grupo de pesquisa, inicialmente, falar sobre os projetos que já realizamos, né? Sobre o que estamos fazendo hoje e a nossa proposta para o Quiatera. Bom, entrou agora, né? Perfeito. Meu nome é Fabrício, já fui apresentado, eu sou aluno de doutorado sob orientação do professor Dalton, lá na Unicamp. Aí é como seria organizada a apresentação, né? Já falei isso para vocês. Bom, o nosso grupo de pesquisa ele é constituído aí por 4 professores sêniores, né? O professor Dalton, que é o coordenador desse projeto, o professor Marcos Costa, o professor Luiz Meloni e o professor Renato Baldini. Eu acho até que esse já é um ponto positivo do nosso grupo, né? Que já estamos conseguindo cooperar entre a gente, né? No caso, os professores, lá dentro do Departamento de Comunicações. Eu já acho um grande ponto positivo, visto que o projeto Quiatera tem esse objetivo, né? De cooperação não só entre os professores, mas entre instituições. Bom, temos também aí um pesquisador de pós-doutorado, né? 7 alunos de doutorado, incluindo eu, né? E 2 estudantes de mestrado. Na verdade, eu estou defendendo meu doutorado dia 20 de dezembro agora, e vou passar para o programa de pós-doutorado e vou estar aí dedicando exclusivamente ao projeto Quiatera, né? Bom, aí algumas fotos do nosso laboratório, os estudantes novos, né? Bom, os trabalhos anteriores, eu listo nesse slide 4 projetos que foram realizados junto com a Ericsson, né? Foi um projeto, os projetos são os seguintes, projeto de antenas inteligentes, algoritmos para antenas inteligentes, né? Para receptores de sistemas WCDMA. Para quem não conhece, WCDMA é sistema celular de terceira geração, né? Padrão europeu, no caso. Mas também as técnicas são todas extensíveis para o padrão CDMA 2000 e aí vai. Bom, sistemas MIMO também para receptores WCDMA, codecs de voz sobre IP e avaliação de desempenho de protocolos MAC CDMA, né, sem fio no caso, né, para tráfego IP. Esses foram os projetos que nós desenvolvemos junto com a Ericsson, né. Bom, nós também já realizamos os seguintes projetos, né, algoritmos de sinalização multicanal para telefonia, né, nesse caso em cooperação com a Lucent. Na área de televisão digital, realizamos vários, né, em cooperação com o CPQD, desde padronização, técnicas de modulação, compressão de vídeo, metodologias de testes, né, e assim por diante. E um outro que é bem casado com a proposta do Quiatera, né, com a nossa proposta também, que é uma plataforma de Web Lab, no caso a gente chama de Mid Lab versão 1.0, que foi desenvolvido com uma empresa incubada lá da Unicamp e a TCP Telecom, através de um projeto PIP. Né?
Bom, esse daqui é o SimMTSTR. Ele é uma plataforma de simulação de sistemas celulares WCDMA. Nós desenvolvemos, esse aqui, na verdade, foi um subproduto dos projetos que nós desenvolvemos junto com a Ericsson. A ideia dessa plataforma foi estar desenvolvendo, estar nos auxiliando a dar um suporte, né, vamos dizer assim, para a nossa pesquisa, estudo, desenvolvimento em receptores de múltiplos alvos, né, são, na verdade, multi-target space-time receivers, né, que a gente chama. Essa plataforma ela suporta pesquisa em antenas inteligentes, equalização, soft handover e também um modelo de canal bastante avançado, que é o COST 259, né, que simula aí toda a propagação radiomóvel de forma bastante realista. Bom, aqui são alguns resultados em tempo de execução, outros resultados pós-simulação, né? Bom, esse aqui é outro software que nós desenvolvemos, que é o MidLab versão beta 1.0, com alguns bugs, mas o conceito dele é bem interessante, porque ele é um middleware para aplicações web lab. O que significa um middleware, né? É uma interface de software que te possibilita acessar todos os recursos do seu laboratório, né? O interessante dele é o seguinte, ele é totalmente programável via script XML. O que significa isso? Significa que você pode realmente realizar um experimento. No nosso caso, né, essa plataforma foi testada usando experimentos de software radio, e graças à tecnologia de software radio, a gente consegue fazer com que o usuário, via script XML, configure, isso que é importante, configure o experimento. É diferente de você já ter o experimento físico já realizado, e o cara vai lá e realiza o experimento. Na verdade, o cara pode fazer o seguinte, ele pode configurar o experimento e realizá-lo, né? Isso que é uma coisa bastante interessante. E as tecnologias que estão envolvidas nesse software vão desde streaming e web services, né? E a gente optou por esse mix, que, de certa forma, por um lado, diminui um pouco a compatibilidade, né? Por exemplo, no caso de browsers, ou coisa desse tipo, porque streaming, às vezes, a gente tem que, no caso, a gente usa UDP, né? Real-Time Protocols. E o que a gente usa, a ideia de usar streaming, no nosso caso, foi para dar aquela sensação, como é mostrada na figura, você conseguir mostrar em tempo real a forma de onda que você está visualizando, que você estaria visualizando no osciloscópio, ou o espectro de potência que você estaria visualizando no seu analisador de espectro. Isso em tempo real, essa que é a ideia, né? Usando uma tecnologia já existente, que é streaming, né? A gente foi até um pouco além em alguns aspectos, que a gente disponibiliza nesse middleware, no MidLab, vários codecs, alguns com perda, outros sem perda, né? Depende do experimento que o usuário quer montar. Por exemplo, se ele realiza toda a demodulação no servidor, ele pode transmitir só o áudio, que é o resultado da demodulação. Aí, nesse caso, o que acontece? Ele pode usar um codec de áudio para poder otimizar a banda. Nesse caso, a gente pensou nisso, na época, né, antes do Kyocera, né, porque a gente pensava o seguinte, poxa, o usuário talvez queira realizar um experimento de casa, via um ADSL, ou talvez até, dependendo do experimento, via um modem, né, de 56 kbps por segundo. Né. Bom, com o Kyocera a gente vai poder fazer coisas mais ousadas, né, que é transmitir o sinal já digitalizado em FI e fazer toda a demodulação no próprio cliente, né, isso que é um negócio interessante. Bom, as nossas atuais áreas de pesquisa são as seguintes, a gente trabalha com ferramentas para web lab, né, visando telecomunicações, processamento digital de sinais, instrumentação eletrônica, antenas inteligentes, sistemas MIMO, codificação espaço-tempo, né, dirty paper coding, e assim vai, WCDMA e televisão digital. Aí tem também aqui, no caso do professor Marx, ele é um especialista na área de codificação de áudio e vídeo, né? Bom, a nossa proposta é mais ou menos a seguinte, nós queremos realizar, junto com o Kyocera, experimentos, no caso de simulação, né, em tempo real, de redes banda larga, como WCDMAs, no caso, redes banda larga sem fio, né, usando sistemas, usando FPGAs. A ideia aqui é você poder, a ideia é baseada naquele software que eu apresentei primeiro, o SimMTSTR, né? E a ideia é você poder, por exemplo, no caso com uma simulação, ela não reflete o tempo real, né? Às vezes você, para fazer uma simulação de 6 segundos, tempo real, né, vamos dizer assim, você leva uns 2 dias para fazer a simulação. E a ideia é você, implementando em FPGA, fazer isso em tempo real mesmo, mas um sistema simulado, no caso, redes de banda larga sem fio, né? No caso da aplicação Web Lab, essa é outra coisa que a gente está propondo para o Kyocera, realizar experimentos de software radio, na linha daquele MidLab que eu falei para vocês, que eu acho uma coisa bastante interessante. Tem muita coisa para estar sendo feita, né? Inicialmente, a gente vai estar trabalhando com o ensino à distância,
embora a gente queira ir um pouco mais além, a gente quer também fazer pesquisa e também desenvolvimento, né? No primeiro ano, nós vamos ficar centrados em ensino, que dá para fazer muita coisa e já imediatamente, eu vou falar assim. E, finalmente, aplicar essas técnicas todas, que é um óbvio, né, na rede do Quiatera. E aí a gente vai poder fazer mais coisas, trabalhar com uma mais alta taxa, aquela ideia de fazer um experimento, já digitalizar em frequência intermediária, né, e transmitir isso para o cliente, e o cliente poder fazer toda a modulação, né. Isso aí consome taxa. E se você ter em vista que você vai ter várias instituições ou vários estudantes de outras instituições acessando os experimentos, né, nós vamos estar demandando aí uma taxa que pode ser considerável, não sei. Ok, obrigado, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado, Fabrício. Eu queria pedir desculpas aí pela minha falha quando defini como infraestrutura. Esse foi um toque que entrou, tipo, de última hora. A próxima palestra, então, é do professor Marcelo Zufo, da Escola Politécnica, que vai falar do seu projeto em realidade virtual. Das 7h30 às 9h, demorei 1h20 para chegar aqui. Eu fiquei pensando, né? Talvez o nosso resultado do Quiatera, uma das nossas hipóteses é desenvolver um sistema de telepresença, né? Então, quem sabe daqui 2 anos a gente vai teletransportar os nossos pesquisadores do campus da USP para cá. Bem, o objetivo da minha apresentação é apresentar as pesquisas que nós temos feito no nosso laboratório, todas elas também relacionadas com Web Labs, mas dentro de uma outra metáfora. Basicamente, todo o contexto dos desenvolvimentos que eu estou apresentando aqui são feitos sobre tecnologias e protocolos web. Bem, eu sou do Laboratório de Sistemas Integráveis da Poli. Particularmente, eu coordeno o grupo de meios interativos, sistemas interativos. E a grande oportunidade nossa, no projeto Quiatera, é desenvolver experimentos interativos imersivos dentro do contexto de comunicação multimodal em redes de alta velocidade. Então, nós estamos preocupados com o compartilhamento de grandes bases de dados multissensoriais, áudio, visão, tato e estruturas de dados. Particularmente nesse site, a gente lançou ontem a nossa linha de pesquisa, por exemplo, em áudio multicanal. Um dos trabalhos nossos, nós estamos distribuindo ao redor da caverna 64 caixas acústicas. E a gente pretende compartilhar esse tipo de estímulo sonoro multimodal no ambiente do Quiatera. Pela primeira vez na história, a gente vai ter acesso a uma comunicação de banda larga sem precedente. Bem, visualização. O ato ou processo de interpretar ou colocar na forma visual. Essa é a nossa grande hipótese de colaboração com outros parceiros na rede Quiatera. Nas últimas 3 décadas, a área de visualização migrou do Computer-Aided Drafting para o Computer-Aided Design e, mais recentemente, a realidade virtual, criando uma série de oportunidades para a nossa indústria local. Nós sabemos hoje que empresas como Petrobras, Embraer, Ford Motors, dentre outras, estão investindo em tecnologia de realidade virtual no Brasil, o que permitiria, talvez, que as pesquisas realizadas aqui no âmbito do Quiatera fossem extrapoladas para essa indústria. Esse é só um momento cultural. As pessoas me perguntam muito por que a gente chama de caverna digital. Quando eu estava construindo o projeto,
um aluno do projeto estava fazendo uma disciplina optativa na literatura da USP, e ele teve acesso a esse poema aqui do Leonardo da Vinci, esse texto, e aí a gente batizou de Câmara Digital, e desde então a gente nunca conseguiu mudar o nome. Isso contaminou nossos corações e mentes, né? Bem, a caverna para nós é uma denominação brasileira de um sistema de multiprojeção imersivo. Essa é a topologia do nosso sistema, né? E podemos usar para aplicações de ensino. Então, obviamente, existe uma equipe nossa na subrede de educação à distância preocupada em desenvolvimento de aplicações educacionais da realidade virtual. Eu vou apresentar para vocês um desenvolvimento que nós já fizemos em planetários interativos. O segundo desenvolvimento diz respeito à descoberta e tem uma componente muito forte na investigação científica. Então, uma das nossas propostas no Quiatera é desenvolver um visualizador